1980, o ano de 1980, quando a China começou a abrir com o Deng Xiaoping para revolucionar o processo de industrialização do país, tirar o povo da miséria e tal, em que país eles vieram visitar para olhar o modelo de desenvolvimento tecnológico e industrial? Que eles queriam dar uma olhada por que estava sendo tão rápido. Brasil. Querido Brasil. A delegação da China falou com o professor Beluso, que era secretário, eu não sei se da Fazenda ou da Desenvolvimento Científico, alguma coisa aqui no estado de São Paulo. Tá? Nós tínhamos um projeto espacial muito mais avançado que a China. Exatamente. A China não tinha nada em 1980. Isso aí a gente sabe. Os caras vieram aqui, não é? É claro. O CTA, eles visitaram tudo, quietinho. Na surdina, passaram acho que um mês aqui no Brasil. Só que agora eu vi essa história lá. Essa história eu já conhecia há anos do professor Beluso, só que eu vi lá. Eles vieram para cá porque o Brasil estava se industrializando rapidamente, a Embraer estava começando a conquistar, né, mercados, o CTA estava... O ITA estava virando cara. Uma referência de engenharia espacial. Eles vieram aqui em 1980, 50 anos, vai. Olha onde eles estão agora. Né? Porque eles fizeram um plano de longo prazo. De meio século. Isso aí. De como você desenvolver a indústria do aço, a indústria eletrônica, a indústria básica, para que a indústria aeronáutica e aeroespacial pudesse ter autonomia do país. Não precisasse depender de ninguém, porque o Sérgio sabe muito melhor que eu, quando eu fui no CTA e fui na base de Alcântara, o pessoal lá no Maranhão, o pessoal falou o seguinte, ninguém vende tecnologia aeroespacial. O Brasil teve que inventar tudo, porque os Estados Unidos não vendem, né, a Rússia não vende, a Índia não vende, porque é estratégico, porque é uma das coisas uma das tecnologias mais estratégicas do mundo. E o Brasil tinha um processo de excelência sendo desenvolvido, a China veio aqui, olhou e falou, gostei, vamos planejar daqui 50 anos. E agora existe a chance concreta que eles cheguem na Lua com uma tripulação antes dos americanos. A propósito, você conhece essa história? A única razão por que eles estão fazendo tudo isso com esse foguete, o do Bezos, é que eles perderam os planos do Saturno V. Do que foi que levou eles para a Lua nos anos 60, que eu acompanhei foguete por foguete. Tá? Como assim perderam? Acredite se quiser, a NASA não consegue... Ela não tem a memória. Não tem a memória digital, não tem memória dos planos dos engenheiros de todos. Já morreram. Os engenheiros morreram, aposentaram, eles não deixaram um legado Eu conheci um assistente... Tá mal contado essa história. Não, é verdade. Eu conheci o filho de um assistente do Von Braun. Von Braun foi o alemão nazista que os Estados Unidos trouxe para os Estados Unidos. Ele tinha desenvolvido as bombas V1 e V2 que estavam bombardeando a Inglaterra na guerra. Quando acabou a guerra, né, os alemães estavam lá escondidos. Operação Paperclip. É essa mesmo. Os estavam morrendo de medo de serem capturados pela União Soviética. Os Estados Unidos capturou toda a equipe dele e levou para o Alabama para desenvolver a base da onde vem toda a tecnologia de foguetes americanos. Tá? E eu conheci o filho de um americano que foi o assistente dele. Caramba, um engenheiro. Não, sensacional. Infelizmente, o filho acabou de falecer, era um amigo meu muito querido. E ele me contou toda a história, tá? De como os alemães vieram, criaram essa base do nada, no meio de lugar nenhum, no Alabama, e começaram a desenvolver o Saturno V. E foram treinando engenheiros americanos nas tecnologias que eles tinham feito na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, toda essa história, todo esse know-how tecnológico, depois que o programa Apollo deixou de ser financiado pelo Congresso, não foi cuidado, não foi curado. Então as coisas foram se perdendo. Tem uma coisa aí, porque os Estados Unidos depois, quando acabou o Apollo, ele investiu muito nos ônibus espaciais, né? Que era um projeto da Força Aérea Americana e que eles pensavam que ia ser o projeto de longo prazo para o resto da vida deles. O problema do ônibus espacial é que ele era caríssimo, era 500 milhões de dólares cada lançamento, isso é muito caro. Ele era muito complexo, então eles não conseguiam lançar no ritmo que eles queriam, ou seja, ser um shuttle, né? Por isso que tinha esse nome. Exato. 500 milhões de dólares é... Um lançamento, tá? Então, hoje, vamos lá, eu sei que não é a mesma coisa. Eles passando para hoje dá 1,5 bi, eles falam. Porra! Para o lançamento. Então, quando esse foguete explodiu, né, que foi o que? 1 minuto e pouco, né? 2 de voo, né? Eles queimaram, acho que quase 2, né? 2 bi o total. Entre combustível... Se pegar tudo aí dos anos... Se pegar todos os custos para pôr barato no ar, e 30 segundos depois o Elon Musk pôs o tweet, sucesso total, congratulations.
Parece a defesa do Vasco, né? Sucesso total. Tomamos só de 8, né? Perdemos 1,5 bilhão, né? Agora, o que é o mais interessante, que na minha modesta opinião, é que quando os Estados Unidos desvia para fazer os chutos, ele arrasta todo mundo com ele. Porque a União Soviética começou a fazer... Mas o Von Braun não, né? Porque Mas o Von Braun não. Exatamente. A União Soviética falou, uau, os americanos vão fazer um ônibus espacial. Começou a construir um ônibus espacial. Até acharam recentemente um... Então, aí que a União Soviética começou a se acabar. Se explodir, porque eles não conseguiam pagar. Era muito caro o desenvolvimento. E acharam um cemitério, recentemente, de ônibus espaciais russos. Famoso Buran. Buran, que parece o nome do comediante, né? Daquele parece o Borat, né? Mas é o Buran. Só que o Von Braun nunca concordou com isso. Ele nunca aceitou que eles iam abandonar a tecnologia de foguete. O que aconteceu? Os outros países, Índia, China, foram atrás da linha do Von Braun, porque sabiam que era o cara que era o cara que mais entendia de foguete, provavelmente na história, né? E agora, os programas espaciais dele têm muito mais range e muito mais chance de fazer voos tripulados de longa duração do que os americanos. Entendi. Tá? Então, mas o ônibus você vê que coisa... Decisões que foram tomadas nos anos 80, tá? Porque nós, naquela época, estávamos começando a investir em indústrias de peso, né? De alta tecnologia, e tínhamos uma chance. Até a indústria de microcomputador nós tínhamos. A Itautec, né? Que desapareceu, você deve ter... Você é muito jovem, mas eu usei computador Itautec. Eu tive bastante contato com computadores Itautec. Então, eu tive... trabalho e tal. Eu fiz... os primeiros que saíram vieram para a USP. Tá. Porque a Poli, eu acho que estava envolvida. Isso. E a gente começou a usar o computador, né? Mas é isso que é muito importante de ver. Eu achava que Itautec eram computadores que eram... vamos lá. Eles eram montados no Brasil. Mas por trás, a Poli tinha um projeto de computador digital que foi abandonado por falta de dinheiro. Mas o ponto que eu estou querendo fazer é o seguinte. Os caras vão pousar na Lua provavelmente daqui a 1 ano e meio de 2025, com uma visão estratégica dos anos 80, baseados num cara, o Von Braun, que foi totalmente ignorado pela NASA. Apesar dele ter sido o cara que deu o sucesso mais amplo, que foi o projeto Apollo. Tá? Porque pousar aqueles caras na Lua e trazer eles vivos foi... Tanto que diz a lenda que ele morreu de desgosto quando abandonaram. E o sonho dele era ir para Marte, lá naquela época. Ele já tinha falado isso. Ele falou isso nos anos 50. O sonho dele era ir para Marte. Quando ele começou o projeto Mercury, né, que o Alan Shepard, o primeiro americano a ir para o espaço, depois do Gagarin, ele dá uma entrevista nos anos 50 e fala, nós não estamos indo para ficar em órbita da Terra ou nem mesmo para a Lua, nós queremos ir para Marte. Né? E aí, só que a humanidade começou a olhar para uma outra tecnologia que se provou menos eficaz. O Shuttle, porque aí você tinha que dar a voz ali para a Força Aérea Americana, né, cara? Então o lobby é muito grande, Vamos lá, nessa época aí custava $500 milhões para lançar um ônibus espacial. É que o ônibus espacial, até para explicar pro pessoal, né, ele tem uma coisa que é muito louca, né? Você tem aquele laranja, que é só combustível, e em cima, peregado, você coloca as pessoas voando, cara. É muito louco. Hoje o foguete, como que é? Você tem todo o tanque aqui que é combustível e você coloca as pessoas aqui. Que é o Saturno V. Se acontece alguma coisa, você arranca as pessoas daqui. Daqui não tem como. Por isso que ele matou 14, né? 2 acidentes, o Challenger e o da Columbia, entendeu? Então ele é muito caro, complexo e perigoso. Mais perigoso, vai. Mais perigoso. E veja, e os caras vão chegar lá com a tecnologia dos anos 60. E nessa história toda aí que o Nicolés falou, para mim tem uma coisa ainda que é mais triste. O Programa Espacial Brasileiro, ele começou junto com o Programa Espacial Indiano, cara. Porque a China, tudo bem. Só que a China é uma potência. Mas vamos pôr um país, cara, que é tão ferrado como o Brasil, que é a Índia. Os caras acabaram de pousar no Polo Sul da Lua, cara. E veja o que eles fizeram. Veja o que eles fizeram. O programa começou junto, cara. E não é falta de talento. E 2 países ferrados. Brasil e Índia, cara. Vai falar que a Índia é um país... Hoje tem mais população que a China. Mas a Índia tem uma coisa muito curiosa. Eu tive muitos alunos da Índia. Vários. E eles estão de volta lá. A grande maioria deles voltou para a Índia. Né? Bangalore, New Delhi, Mumbai. Eles têm os institutos de tecnologia. Eles têm uma rede. Imagina o ITA tendo uma rede pelo Brasil. Tá? Em áreas específicas. E apesar de todas as dificuldades, eles têm um grau de excelência de formação de engenheiros e de cientistas computacionais. Eles exportam gente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem competir
com a formação de recursos humanos. Então tem que contratar os caras que saem desses ITTs, tá? E eu tive vários desses alunos. O único problema é que no dia que joga Paquistão e Índia de cricket, para o laboratório. Porque os caras... É muito pior do que nós com futebol. É impressionante, tá? Então eu tinha paquistaneses e indianos. Caramba! E cada um ia para um lado da universidade para assistir o jogo separado, entendeu? Porque não dava para assistir junto. Mas a meninada é brilhante, tá? O problema é que eles não tinham como voltar. Eles faziam a graduação, saíam para os Estados Unidos ou para a Europa, o Silicon Valley empregava esses caras na hora, tá? Só que aí, mesmo que eles quisessem voltar, não tinha emprego, não tinha como, né? E aí agora, não agora, mas uns 8, 9 anos atrás, eles começaram a repatriar esses caras, tá? E veja no que deu. Os caras puseram o robozinho lá e eles vão para a Lua também. Não, eles vão fazer uma como se diz, tripulada, né? Gente vai pousar. O Brasil exporta cérebro também? Nossa, impressionante. Eu, quando saí do Brasil, em 89... 20 de fevereiro de 89, eu despenco em Nova York, no meio de uma tempestade de neve, de camisa assim, porque era verão no Brasil, e o idiota aqui, ninguém falou para ele que o hemisfério norte era o oposto, né? Eu tinha uma vaga noção, mas chego de mas não pensou que era tão oposto em assim, Manhattan, né? Nevando. Então, aí eu olho para lá, uma greve dos transportes do aeroporto, não tinha como chegar em Filadélfia, que era onde que eu tinha ido. Tinha um táxi lá clandestino, desses Uber anos 80, o cara virou para mim, para onde você vai? Eu falei, Filadélfia. Ele falou, eu te levo lá por $100, que era exatamente 10% de tudo que eu tinha na vida. Eu cheguei aos Estados Unidos com $1.000, 100 eu torrei nos primeiros 90 minutos da minha chegada nos Estados Unidos. Aí eu tô no cara, né, morrendo de medo, porque um frio do cão era a visão do inferno de qualquer brasileiro. Neve por toda parte, gelo na estrada, né? Aí o cara falou para mim, você não é daqui, né? Eu falei, não, tô chegando agora. Falou, não, é que então você não sabe como funcionam os táxis de Nova York, né? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou, não, é que todo mundo trabalha para a máfia. Então eu tenho que cobrar a taxa da máfia. Eu falei, não, mas não é $100? Ele falou, não, é $100, mas tem a parte, né, o que eu tenho que cobrar. Eu falei, não, mas eu não posso pagar isso porque eu estou indo para uma universidade, os caras talvez me reembolsem. Ele falou, bom, se você não me pagar, eu te largo aqui em New Jersey. Caramba! No meio da estrada. Entre, né, Nova York e Filadélfia fica um buraco chamado New Jersey. Aí eu falei, não, eu pago a taxa. Eu falei, mas 50. Eu falei, bom, eu não vou durar uma semana nos Estados Unidos, né, porque já foi, né? Aí eu chego para encontrar o professor que estava me esperando, o John Chapin, e ele vira para mim e fala, olha, o que aconteceu? Como é que você chegou aqui? Não tem avião, não tem nada, uma alta tempestade. Eu falei, não, eu peguei um táxi da máfia. O cara morreu de rir, né? O primeiro encontro com o meu chefe foi ele gargalhando de ter dor de barriga, né? Porque ele falou, que táxi da máfia? Eu falei, não, o cara me falou que todo táxi de Nova York cobra a taxa da máfia. Aí ele quase morreu de novo, né? Que coisa! Não, e aí você vê... Quando eu cheguei lá, era uma baita crise, era uma baita recessão. Mas uma recessão, assim... Entendi. Séria. Foi a transição... Por isso que o Bush Sênior perdeu a eleição 2 anos depois, porque o país estava... Aí o meu chefe falou para mim, nós estamos numa recessão, mas a política americana é a seguinte, nós vamos jogar dinheiro em infraestrutura tecnológica. Então, neurociência virou um troço estratégico. Você acredita? Eu chego no país para fazer pós-doc e o meu chefe tinha sido convidado para apresentar propostas malucas para poder incentivar. Né? Eles estavam pensando pós-recessão. É uma mentalidade completamente diferente mesmo. Né? Mas isso acabou. Agora acabou. 40 anos depois, 30 e tantos anos depois, isso acabou. Mas na época era assim, nós estamos na recessão, nós vamos pensar no pós. Como nós vamos sair kicking, entendeu? Como nós vamos sair fazendo algo que ninguém está imaginando fazer. E é exatamente o que eu vi na China agora. Tá? Legal. A infraestrutura científica... Tu foi fazer o que na China? Eu fui... primeiro fui lançar meu livro na China. Tá. E é a coisa mais maluca que eu fiz da minha carreira, tá? Aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, você vai lançar um livro, se você tem uma grande noite, você assina 100, tá? 120. Na China é de 300 para cima. Tá. A minha editora me pôs numa sala uma noite para assinar 1000 livros. Caramba! Eu fiquei 3 horas assinando, quando eu não sabia mais assinar. A minha mão não lembrava mais como assinar no final, tá? E eu fui na Academia Chinesa, num dos institutos da Academia Chinesa de Ciência, a molecada levou bola de futebol por causa do chute da Copa para eu assinar. Porra, animal! É brincadeira?
Você não está no Brasil. Você está em Beijing, em Pequim, a molecada com camisa da seleção brasileira, para eu assinar a camisa, e a bola da FIFA, da época da Copa, aquela que foi a bola de 2014. De 2014, não era a bola de agora, tá? Pra era a Jabulani. É Jabulani, algo assim. É. No Brasil era Jabulani? Não, Jabulani era da África do Sul. É da África do Sul, Foda-se, vai. Era Germanani. Tá. Pra não falar coisa pior. Mas, enfim, a fila de moleque, 20 e pouco, 30 anos, para assinar livro, que foi nas palestras, uma coisa inacreditável. Aí nós fizemos Ciência Sem Fronteira, que foi uma das grandes coisas de mandar a molecada para fora. Uhum. A China vai mandar milhões. Ou está mandando. Para voltar. Para voltar sabendo. Para voltar, não é para ficar fora. Tá? Para voltar com conhecimento, né? Porque investimento científico, educacional e tecnológico é prioridade. Tá? Faz sentido. Faz todo sentido. Você tem 1,4 bilhões de pessoas. Como é que você vai gerenciar? Como você vai alimentar? Como você vai cuidar? Né? Saúde e tal. Mas o que eu fiquei impressionadíssimo é que não era livro de autoajuda, era um livro altamente sofisticado de neurociência. Técnico, né? Eu escrevi para pessoas comuns poderem ler, mas de tem qualquer uma tecnicidade maneira, ali, né? é sobre o cérebro, né? Não é sobre como ganhar na loto, como fazer dinheiro em Wall Street, nada disso. Era uma coisa de louco. Que demais isso, né? Porra, maneiro demais. Cara, pode falar o que quiser da China, cara, mas eu admiro, primeiro, esse negócio de planejamento de longo prazo. Uhum. Quando os caras falam que eles vão fazer... Eles fazem. Esquece, eles vão fazer, entendeu? Não tem papo, eles vão fazer. E outra coisa é isso aí, eu trouxe aqui para conversar comigo no Ciência Sem Fim a Bariogênese, que é uma astrofísica brasileira que trabalha lá na China. Ela fala que ela anda ali na cidade, cara, as crianças chegam para ela e falam assim, nossa, eu quero ser cientista, eu quero ser astrofísica, eu quero ser não sei o quê. O cientista, ele é idolatrado, né? Veja isso, como membro da Academia Chinesa, se você é membro da Academia Chinesa de Ciência, que é o ponto mais alto da carreira, você é chamado de academician, acadêmico. Você tem preferência para entrar no trem, no avião, em qualquer lugar. Tá? Você entra primeiro. Os caras chamam o cientista para entrar primeiro, para você ter uma ideia. É um troço que você é tratado como um herói nacional. É isso mesmo. Tá? Os caras Bom, a única homenagem que teve do chute da Copa oficial, que foi em 2014, né? eu contei para você, foi na televisão pública chinesa. Eu dei uma aula para o país, no horário nobre da televisão. Não era o Jornal Nacional, não era novela, era um brasileiro falando de interface cérebro-máquina pro país. Tá? E eu fiquei chocado, porque... Nunca esperava, né? Eu pensei que eu ia dar um programa assim periférico. Não, os caras me puseram no horário nobre. Tu diria que lá essa cultura é... Vamos lá. A ciência, ela é mais valorizada na China do que nos Estados Unidos? Olha, hoje em dia... eu tenho 35 anos de Estados Unidos, tá? Os últimos 10 anos... eu não reconheço o país. É mesmo? Eu mudei para lá em 89, tá? Passei minha vida adulta inteira lá. Eu não reconheço mais, tá? E quando eu cheguei na China, eu fiquei Bom, eu não paguei um jantar. Na viagem inteira, 45 dias na China, onde eu pousava, eu fui para Shenzhen, Shanghai, Beijing, né? Hangzhou, que é a cidade imperial do sul da China, né? Que é maravilhosa a cidade. E estava tendo os Jogos Asiáticos. E abria os Jogos Olímpicos da Ásia, né? E o pessoal de Hangzhou, a prefeitura de Hangzhou me recebeu no meio daquelas bagunça toda que até a abertura dos Jogos, porque o cientista brasileiro estava visitando para fazer a assinatura dos livros. Aí eu fui visitar a Alibaba, tá? Fomos visitar a Alibaba, o cara da Alibaba me tratando... Olha, que legal. Né? O cara da Alibaba, vice-presidente não sei o que lá, né? E eu fiquei pensando comigo, né? Que diferença! O cara da Alibaba deve ver em você assim, um potencial para aprimorar as próprias coisas. Eu não tenho dúvida, porque eles pensam, sabe? Não é porque o espírito é uma coisa diferente, não é uma empresa. O Alibaba não é uma empresa. Primeiro é um modo de vida. Aquele negócio as pessoas têm uma conexão. Quem trabalha lá, ou quem fundou, né? É uma cultura. Você vê as fotos dos encontros dos caras, é como se eles fossem parte de uma cultura. Cultura Alibaba. Interessante. E o vínculo o sucesso do Alibaba é o sucesso meu.
Olha só. Você entende? Não é que o sucesso meu, é o sucesso do todo é o sucesso meu, né? Então é uma coisa... E, curiosamente, eu gosto muito de história antiga, né? Então, a história da China, eu li muita coisa da era da dinastia Ming, né? Uhum. Então, eu estou lá num jantar com o pessoal de Hangzhou, tá? Todo o pessoal ali. E eu começo a falar, bom, o que eu posso falar para os caras se interessarem em conversar comigo, né? Porque inglês, chinês, é um negócio meio difícil. Eu falo, bom, eu li muito sobre o grande navegador do imperador Ming, Zheng He, né? Os caras já olharam para mim, né? Que foi encarregado quando o imperador Ming tomou posse, ele deu um golpe no sobrinho dele, que tinha dado um golpe antes para tomar o trono. Então esse cara veio, chutou o sobrinho desapareceu. Só que o cara tomou o trono e ficou desesperado que o sobrinho ia organizar um contragolpe. Então ele chamou o assistente de toda a vida dele, que era um descendente muçulmano da província de Wuhan, né? Zhang He, que era um menino que foi capturado quando tinha 10 anos, que foi o escravo do imperador, mas era o amigo de confiança. E nomeou ele navegante, né? Admiral, almirante da frota Ming, e o cara teve que inventar a frota, porque não existia. E a função dele era sair pelos mares do Pacífico para buscar o sobrinho do imperador, capturar e trazer de volta. E nisso o cara inventou, 90 anos antes de Cristóvão Colombo, os portugueses, os espanhóis, a maior frota da história da Idade Média. Tá? Né? Saiu de Hangzhou, que é do lado de Xangai, e foi parar na Península Arábica. E visitou tudo no meio do caminho. Trouxe girafa para o imperador, leão. Não achou o sobrinho, não achou tá? O sobrinho. Mas, aliás, talvez ele não quisesse achar, né? Mas, enfim, aí eu estou conversando com os caras, uau, você conhece o Hangzhou? Eu falei, eu conheço, ele nasceu na província de Wuhan. Eles falaram, não, ele nasceu em Hangzhou, ele é o nosso herói da província. Ele falou, não, ele nasceu na província de Wuhan, ele era descendente dos mongóis, e quando os mongóis começaram a ser expulsos da China pelo que sobrou da dinastia Song, tá? Eles foram expulsos lá para Burma, lá para o lado de Burma. E lá, os meninos se nasciam, para você ter uma ideia como era o mundo. Eles pegavam uma roda de carruagem, os chineses, porque foi um ódio, né? A briga dos mongóis com os chineses. Foi né? muito Porque grande, o Kublai Khan, que fundou Pequim, by the way, né? Não foram os chineses, não, foi o Kublai Khan, o neto do Gengis Khan. Eles pegavam todo homem e punham de pé em volta de uma roda. Se você era acima do meio da roda de altura, eles decapitavam. Porque você ia ser um soldado e poderia, né, combater os chineses. Se você fosse abaixo, eles castravam, transformavam o cara em eunuco. E o Zheng He, infelizmente aos 10 anos, estava abaixo da roda, virou eunuco, mas ele virou amigo do futuro imperador. Só que os caras de Hangzhou não sabiam que ele tinha nascido em Wuhan. Entendi. Aí todo mundo, quando eu falei isso, foi no Baidu lá, ver se, né, pra me pegar no brasileiro, imagina. O cara sabe mais do que eu, mais história, porra. O cara é palmeirense, vem aqui falar vem aqui de futebol. Né? Os caras foram lá, aí o vice-prefeito da cidade, o cara nasceu em Wuhan. Porque tá no Baidu é lei, né? É o Google deles, né?